Daniel Geisner, os controles operacionais lá fora tem sol, tá muito quente, as folhas do coqueiro balançam, porque tem vento que não dá alívio nenhum ao mormação que está lá. Neste momento, 31 graus é a sensação térmica, também de 31 graus, umidade relativa do ar 40%, bem abaixo do recomendado, que é de 60%, e nenhuma previsão de chuva para a Cachoeira do Sul. A gente só espera que quando chova, chova calma e tranquilamente, porque no restante do país está um arrasa quarteirão. Olha lá em Rio Verde, onde eu passei um ano, lá em Goiás, Ronaldo Toné, 180 dias sem chuva e agora está tudo alagado lá, porque chove sem parar e agora os produtores de soja, porque lá é a área do agronegócio, principalmente muito gaúcho lá, que estava desesperado pedindo uma chuvinha, agora está desesperado pedindo que pare de chover, porque eles precisam manter a lavoura. Por que que o Ronaldo Toné está hoje no nosso Conexão 99? Porque o assunto, neste momento, que mobiliza a Cachoeira é a reforma administrativa que está sendo votada nesse momento na Câmara de Vereadores. Uma sessão que se estende, né, começou às 2 horas da tarde, todo mundo quis falar, houve divergência, muita gente não concorda com o regime de urgência urgentissimamente para ser votado, porque existem vários itens lá que precisam de colocação melhor dentro desse projeto. O Ministério Público hoje recomendou que o projeto não fosse votado enquanto não houvesse um estudo de impacto financeiro, né? E aí foi feito meio que as carreiras, assim, né? Um documento meio esquisito para anexar junto a esse projeto, e agora a Câmara está lá nesse vai, não vai, não vai, e votos importantes, que a gente achou até que votariam a favor, também o pessoal está reticente com relação a votar, não a reforma, mas o regime de urgência é urgentíssima. Toné, seja bem-vindo ao nosso Conexão, é sempre um prazer, né, te ter aqui na bancada, mas como é que se analisa neste momento, você que tem esse profundo conhecimento da máquina pública, toda essa polêmica e essa celeuma, inclusive com a recomendação do Ministério Público. E antes de falar em Ministério Público, eu quero dizer que foi muito interessante agora uma manifestação do presidente da Câmara, MacGyver Dias, né, batendo na mesa, né, empafidamente, perguntando onde é que estava o Ministério Público na época dos desmandos, né, da administração anterior. Eu até, se eu fosse a promotora Débora, eu não tenho procuração da Débora para dizer qualquer coisa, eu diria que o Ministério Público, na época, estava fazendo a Operação Fandango, coisa, inclusive, com a recomendação de que a Câmara deveria entrar como na divisão das provas em julho, e a Câmara, cujo presidente era o próprio MacGyver Dias, estava sentado em cima, né, com todo o respeito, nessa recomendação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Isso em julho, aí quando foi em setembro, explodiu a Lava Jato, não, a Operação Fandango. Mas eu também passei 4 anos, aliás, perdão, desde setembro de 2023, e bem antes, a gente vinha perguntando sempre no ar onde é que estavam os vereadores que não se posicionavam em relação a todos os mandos e desmandos que ocorriam no Paço Municipal. Então, agora, querer responsabilizar o Ministério Público por estar fazendo seu trabalho é muito interessante. É jogar a bola, tipo assim, aquela coisa que eles chamam de narrativa. Eu estou narrando que tu é o culpado quando a responsabilidade também é minha. Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes e as prezadas ouvintes do Conexão 99. Um bom final de tarde a todos. Olha, o que está sendo tratado na Câmara, e nós a qualquer momento vamos ter o resultado da votação propriamente dita, é um projeto de lei 02/2025 que dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento do Poder Executivo. Basicamente, dá uma mexida nos cargos de confiança, nos agentes políticos, que são os secretários, nos seus substitutos imediatos, que vão a ser criados se o projeto for aprovado, e será aprovado, na minha opinião, né? Talvez já esteja até aprovado, dependendo agora só da comunicação lá da imprensa da Câmara para nós aqui da rádio, porque nós estamos ao vivo, então não temos condições de acompanhar a sessão. Então, o que se discute é exatamente esse reordenamento. É um projeto
que gera economia, se comparado à estrutura atual, efetivamente. Pelos cálculos que eu fiz, não será do tamanho que foi inicialmente estimado pela atual administração, que seria de até 4 milhões em 4 anos, 1 milhão por ano, mas pode chegar até mais do que isso, bastando apenas que essa estrutura de 173 cargos não seja completamente ocupada. Então, seriam 12 secretarias, embora no projeto esteja a possibilidade da criação de uma secretaria extraordinária, né? que a livre escolha do prefeito, quer dizer, os vereadores dão uma autorização, que costuma se chamar um cheque em branco, para ele criar, quando ele achar que é necessário, uma secretaria extraordinária, consequentemente com o secretário recebendo o salário de R$13 mil por mês, mais 3 assessores. Então, seriam 4 cargos a mais do que os 173 que foram solicitados nesse projeto. Mas, como eu disse, mesmo com essa criação, ainda teríamos um viés de diminuição de despesa. Houve uma discussão básica, né, uma discussão inerente ao processo, em que alguns vereadores se posicionaram contra a urgência, mas eles foram minoria, porque 10 vereadores previamente assinaram o pedido de urgência. Então, Dalcira, é um projeto aprovado já nessa fase preliminar. Muda muita coisa? Algumas leis vão ser revogadas, existe a discussão de que algumas coordenadorias, como a Compir, que é de igualdade racial, perderia o status e o poder de decidir. O poder, mas fazer. Isso depende de uma política ao longo do governo. Porque o papel aceita tudo. Eu posso criar coordenadorias, secretarias cheias de poder, aí eu não dou dinheiro e nem condições materiais e nem pessoal para trabalhar. É praticamente inexistente essas estruturas. Mas a Compir sempre teve essa estrutura, né? Da mesma forma que a Coordenadoria da Mulher, né? Que estava nessa última gestão meio jogada, as duas coordenadorias jogadas às traças. Por isso que eu digo que depende muito do prefeito, da sua administração, das suas prioridades. O que eu pude ver nesse debate ao longo da tarde, longas discussões, é que, tirando um outro vereador, uma outra vereadora, o pessoal, em relação ao governo municipal, está pisando em ovos. Ninguém quer se incompatibilizar com o prefeito na arrancada. Até porque, embora todos se digam republicanos e estão ali defendendo o povo e os interesses da população, nós sabemos, ao longo da história, que tem vereadores que até defende os interesses da população, mas primeiro resolve os seus interesses. Emprego para os cabos eleitorais, né, colocações e melhorias funcionais para aqueles que o apoiaram na sua campanha. Sabemos que isso existe. Né? Inclusive, algumas posições contrárias que eu vi são de pessoas que têm essa tradição de depois de se posicionar contrário ao governo, ir no gabinete do prefeito, ou fizeram isso no passado, para negociar cargos. Então, isso não é nenhuma novidade, nem estou aqui ofendendo nenhum vereador e nem nominando ninguém. Mas é uma realidade. O fato de nós estarmos na imprensa, né, Dalcira, há tanto tempo, nos permite dizer que nós já vimos acontecer tantas vezes que, se nós não naturalizamos isso, nós pelo menos não nos chocamos mais com isso, porque acontece. Agora, eu vi, né, de posições muito coerentes, de pessoas que dizem, olha, sou favorável a uma reforma administrativa, mas quero tempo para discutir, quero o básico. E vários apontaram a grande contradição de um governo que se estruturou desde a campanha e pós-campanha com um discurso de diálogo, de troca de informações, de estar disposto a receber críticas, sugestões e mudar de posição quando entendesse que eram melhores. No primeiro movimento, no projeto 01,
e 02, o 01 era melhorar o vencimento dos estagiários, o 02, uma reforma administrativa, nesse primeiro movimento ele pede urgência. Quando pede urgência, o que se lê na prática é o seguinte: não quero discussão, só quero aprovação. Pois é, e esse não quero discussão, só quero aprovação, aí passa por todas aquelas questões, porque a Ana Falcão hoje, do Movimento Negro, foi contundentemente perfeita nas suas colocações, inclusive sobre tudo que a Compir fez, inclusive servindo de modelo para outras coordenadorias na região, a própria vereadora Ana Mello questionando a questão da coordenadoria da mulher no gabinete da primeira-dama, que passa a ter gabinete assessor e tudo mais, mas não há nada explícito desse projeto que dê à vice-prefeita, Dulce, qualquer tipo de cargo ou encargo no governo. Bom, isso é uma coisa que só o prefeito Balardim pode explicar. Como é que a sua companheira de chapa, que foi eleita como ele, com ele, não tem gabinete, não tem assessor, não tem função. E outras pessoas que não foram eleitas têm gabinete, têm assessor, etc. Quer dizer, por que esse ostracismo? Por que esse afastar da vice dos fatos do dia a dia da administração? Que durante, inclusive, a campanha, ela mesma, em várias entrevistas, disse que teria voz atuante dentro do Paço Municipal, né? A prática, queria trabalhar. De novo, o discurso diferente da prática. Vou repisar, entende? O prefeito Balardim não impôs nada. Ele disse que iria dialogar, que queria diálogo, etc. Perfeito. Acredito que ele fará isso na maioria das vezes. Mas no primeiro movimento em que ele podia demonstrar legalmente, publicamente, essa posição de diálogo, ele manda 2 projetos de lei. Um de menor importância, que não precisava de regime de urgência nenhuma, que é alterar o preço, o valor pago para estagiários. Não precisa. Isso podia demorar mais 15, 20 dias, 30 dias, não ia mudar nada na realidade da administração pública. Ou será que quem trabalha na prefeitura é só estagiário? Claro que não, até porque é um número limitado e estão lá por algumas poucas horas por dia. Então, esse não tinha nenhuma urgência de ser mandado nessas condições, salvo outros interesses que a gente não saiba, né? Mas nós vamos tentar descobrir. Mas a reforma administrativa, não. Ela é balizadora da maneira com que as coisas vão ser tratadas na administração por 4 anos. Mexe em algumas estruturas importantes, cria algumas, extingue outras. E isso que poderia ser aperfeiçoado pelo debate legislativo e até comunitário, numa audiência pública, isso foi negado pelo prefeito. Então, o discurso do diálogo, nessas 2 legislações, as primeiras 2, não houve. Então, é aquela história. O que eu faço, digo uma coisa e faço outra. E aí eu tenho que dar explicação sobre isso. E eu vi ali, por exemplo, a própria Juliana, que é a vereadora Juliana, tentando explicar algumas coisas, né? Em relação a esse projeto, sobre a questão da urgência e coisa e tal. E parece que fica todo mundo meio engessado na hora de explicar isso quando é confrontado com uma realidade. Diga-se de passagem, ninguém, absolutamente ninguém, e você que está nos acompanhando aí de casa, né? Ninguém é contra a reforma administrativa, até porque era uma coisa que a gente também vinha cobrando já há bastante tempo. Agora, do dia 9 ao dia 13, com o final de semana no meio, é muito pouco tempo para se aprovar uma reforma desse tamanho. E aí eu tenho que dar razão. Quem é que se posicionou contra isso? A vereadora Mariana, a vereadora Ana Paula Mello, o vereador Alex da Farmácia e o vereador Rian Rosa. Por enquanto, né? Mas nós não vimos os votos. Não. Os votos ainda não estão consignados. Eu não me surpreenderia que tivesse mais votos, mais que 10 votos, do que os 10 que assinaram a urgência, aprovando o projeto. Não me surpreenderia. Tá? Por quê? Porque eu insisto, eu vi vereadores não muito dispostos a fazer confronto
com a atual administração na arrancada. Aliás, aí a gente observou até algumas ironias, que como o líder do governo, que nós ficamos sabendo na sessão de hoje, que será o vereador estreante, Serginho Cos, né, usando ironia, dizendo que não estava entendendo por que alguns vereadores que votavam sempre as urgências, favoravelmente às urgências no governo anterior, agora estavam com posições contrárias. Mas deixa eu só tentar explicar até porque, e eu tenho aceito, e eu vi ali alguns vereadores, principalmente, dizendo, olha, eu tenho umidade de estar estreando aqui, não sabia direito como é que funciona, mas meu pensamento é esse, esse, esse. Agora, eu acho que algumas pessoas ainda não caiu a ficha, né? E eu acho que uma certa arrogância que se vê nas palavras, nos gestos e nos posicionamentos, eu acho que não carece. Não há uma necessidade. Outra coisa, os mesmos vereadores que estão hoje exigindo a urgência urgentíssima desse projeto, eram os mesmos que batiam na mesa e empenharam suas palavras de que jamais, nunca mais na vida iriam votar um projeto de urgência sem a devida discussão nas comissões pertinentes. E eu te digo o primeiro deles, o vereador MacGyver, que é o presidente da Câmara, né, e é do partido do prefeito. Então, porque ele é do partido do prefeito. Agora é que as posições mudaram, Dalcir. E da mesma forma que estava lá contestando o Ministério Público, praticamente atacando o Ministério Público nessa recomendação da promotora Débora Beck, né, de que não se vote sem o estudo do impacto financeiro nesse projeto, seja para cima, seja para baixo, seja para menos, seja para mais. Né? Agora, é uma coisa, a Câmara se omitiu. Isso aí eles vão carregar para o resto da vida. Porque isso aí a história não. Eu, pelo menos, não vou deixar ele esquecer. De que a Câmara não votou a processante do prefeito José Otávio Germano quando podia, porque sentou em cima do projeto. Não quis dividir as provas levantadas pelo Tribunal de Contas lá em julho de 2023, bem antes de ser lançada e ser realizada a Operação Fandango. Né? E eles não quiseram, com a desculpa de que eles não teriam acesso. Não, está claro no projeto, no documento, lá no inquérito, de que a recomendação do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, inclusive do Tribunal de Contas, era dividir essas provas com a Câmara de Vereadores. Então agora estão cobrando o quê do Ministério Público? Pelo amor de Deus, essas pessoas têm memória curta ou inclusive acham que o povo tem memória curta? Eu acho que as duas coisas se misturam, né? Realmente esse episódio que tu está narrando, primeiro, era uma legislatura passada. Alguns podem alegar, pois eu não estava lá. Realmente, nós temos um grupo de novos vereadores, esses estão isentos, vereadores e vereadoras. Mas tem uns que já são veteranos, que se reelegeram. Né? Eu me lembro desse episódio que tu estás dizendo aí, da Operação Fandango, quando saiu o processo e ninguém tinha acesso, era em sigilo. Bom, é sigilo para quem não procura. Porque em 48 horas eu tive acesso ao processo das maneiras que eu pude ter, né? Depois ele foi tornado público, né? Mas aí os vereadores alegavam insistentemente, inclusive os de oposição, que eles não tinham acesso ao processo. Eu me encarreguei de distribuir para todos os vereadores cópia em PDF do processo. E o que aconteceu? Nada. Na época, o procurador jurídico da Câmara me disse que ele não poderia, porque ele estaria cometendo uma ilegalidade se lesse esse projeto e tal. Só que qualquer pessoa que foi ao MP lá, ao TJ em Porto Alegre, recebeu no balcão a cópia do documento com a sua OAB. E a Câmara estava autorizada a receber essa documentação. Não quiseram, não foram porque não quiseram. Ronaldo, me permita só chamar o nosso intervalo comercial, porque eu não vou te liberar tão cedo, enquanto... Não, mas os outros entrevistados estão chegando. Não, com certeza, não. Fica aí até sair um resultado aqui, né? Mas a gente vai fazer o nosso intervalo. A Ana Paula Carvalho está dando bom final de semana da Auxílio, bom final de tarde da Auxílio, todos os ouvintes e para todos da rádio, a CAF na escuta. E o Daniel lembra que a gente tem um intervalo, inclusive com a previsão do tempo. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo.
Nesse momento, tempo firme em Cachoeira do Sul, sol brilha, 31 graus é a temperatura, 40% a umidade relativa do ar. Previsão do tempo. Oferecimento. Mendes e Xavier Advocacia. Escritório especializado nas áreas inventário judicial e extrajudicial, trabalhista e previdenciária. Avenida Guilherme Michel, 2974, Casa 140. Fone Whats 51 9 95 71 81 92 ou 51 9 96 16 0675 Canoas. Instagram e Facebook Mendes e Xavier Advocacia. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal da Fazenda, informa que os carnês do IPTU 2025 já foram distribuídos através do correio. Opções para quitar o IPTU. Segunda cota única com 10% de desconto até o dia 10 de fevereiro, com boleto direto na rede bancária conveniada, por Pix do Carnê, pelo site www.cachoeiradosul.rs.gov.br para gerar sua segunda via com código de barras ou baixar o aplicativo Cidade Mob e pagar pelo QR Code IPTU 2025. Quem ainda não recebeu o carnê deve comparecer ao setor de dívida ativa da Prefeitura para retirar. Agora somos todos juntos por Cachoeira. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Frangos Nicolini. Tem produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, 6h28. Toné, finalmente desencantou a criança, nasceu a criança lá na Câmara de Vereadores. Estão me dizendo aqui, vários estão dando um poder sem precedente, né, ao mini Eduardo Leite, né, estão considerando o prefeito Balardim um mini Eduardo Leite, mas o projeto de urgência urgentissimamente da reforma administrativa, com todos os seus vícios e seus problemas apontados aí por alguns vereadores, passou por 10 votos a 5. Quem votou contra? Alex da Farmácia, Rian, Mariana, Jeremias e Ana Paula. Quer dizer, já era previsto que esses 5 vereadores se posicionariam contrário, não à reforma, mas sim ao pedido de urgência. Pedido de urgência. Não, e a reforma também, num certo aspecto, pelo menos em algumas manifestações ali que foram feitas, porque os vereadores e as vereadoras contrárias diziam que não tiveram tempo de analisar adequadamente a proposta. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que me chamou a atenção, né? Sabe que a Secretaria de Planejamento está autorizada e vai ser fundida com a Secretaria de Governo, certo? Então, muito bem. A Secretaria de Planejamento tem 5 funcionários. A Secretaria de Governo, tem prova em contrário, informação que eu tenho, tem 2 funcionários. São 7. 7 funcionários. E a nova Secretaria de Gestão, que é a fusão das duas,
tem, entre cargos de chefia e assessoria, 14 cargos. Então, vai faltar gente para dar tanto cargo de chefia, ou seja, é chefe dele mesmo, porque não vai ter subordinado. E eu já vi, em alguns casos, o Tribunal de Contas apontar esse tipo de coisa. Que chefia é essa que não tem subordinados? Porque se pressupõe, se tu é chefe de alguém. Tu é chefe de ti mesmo. Isso não soa bem no Tribunal de Contas. Isso é um aspecto. Aí alguém pode dizer, não, mas funcionários serão alocados, porque essa é uma secretaria nova, é a cereja do bolo do próximo, desse governo, que iniciou há tão pouco tempo. Beleza? Ótimo. Vão tirar os funcionários da onde? Se o que se diz sempre, e essa atual administração diz, que falta recursos humanos na prefeitura, apesar de nós termos 2.100 contra-cheques. Se está faltando, então vão fazer concurso público, vão fazer contratação emergencial, porque, como eu disse, nessa secretaria que é a cereja do bolo, vai ter mais chefe do que índio. Bom, com relação ao projeto, então, MacGyver Dias vota os a favores. MacGyver Dias, Marcelo Figueiró, Juliana Spolidoro, Ricardinho, Serginho Cos, né, Edmar Garcia, Daniela Santos, Ana Luísa do Piquiri, e o Felipe Faller e também o Gilmar Dutra. Esses 10 foram os que votaram a favor do projeto da reforma administrativa no regime de urgência. Tu vê que, por exemplo, o PL votou meio dividido, né? O Jeremias é PL. E o PL, em tese, aderiu ao governo. Mas a Daniela votou contra. Aliás, perdão, Daniela votou a favor. Votou a favor. Não. O Jeremias votou contra. Exato, mas o Edmar também votou a favor, e ele é PL. Mas aí está certo. Agora, o Jeremias votar contra é surpresa para mim. Porque, em tese, ele deveria votar com os outros colegas de bancada. Na verdade, essa é uma pergunta que possivelmente também muita gente vai se fazer e está se fazendo. Qual a vantagem de não haver discussão, de engolir esse projeto da maneira como ele veio do Paço Municipal, sem discussão, sem ouvir a comunidade, sem ouvir os interessados? Assim, tipo, aprovamos, não queremos saber, a gente se livra do PIB, sem ouvir os funcionários, né? Sem ouvir. O Sincasul foi ouvido? Talvez, uma suposição foi aqui. Discutido? É difícil saber o que passa na cabeça das pessoas. A gente pode trabalhar em cima de algumas informações e de variáveis, mas só na suposição. É que esse projeto é tão abrangente e complexo que, se tu for para a discussão, ele perigava trancar. Entende? Ele não conseguia ser aprovado com a mesma cara que o prefeito Balardim queria. Mas aí tem algumas coisas que foram apontadas pela vereadora Mariana, tipo assim, alguns funcionários de carreira passam a ganhar menos do que alguns CCs. Aí é a questão do FG, porque nós temos ainda uma memória, uns remanescentes de função gratificada, do tempo que se incorporava isso, se exercesse durante um período, 5 anos, como é que era? Era 5 anos ininterruptos ou 8 anos intercalados, se não me engano era isso. Então, isso era incorporado. Como se rebaixou o valor do FG, quem tem esse FG incorporado terá também rebaixado o valor de recebimento. Eu tenho a resposta para isso, eu não tenho essa dúvida. Existe uma legislação superior a essa, que é a legislação trabalhista, que diz que ninguém pode ter seu salário diminuído. Então, eu diria para esses servidores que estão com essa preocupação e que têm FG incorporado e que, teoricamente, diminuiria o seu valor na nova formatação desse organograma, que não se preocupem, porque eles não vão perder esse valor nominal que eles têm. Tá certo, então, Toné, muito obrigada por ter vindo, por ter participado aqui com a gente, né? Amanhã o Ronaldo Toné vai ampliar essa discussão e essas informações no Vale Informação, às 7 horas da manhã. Ou não. Como ou não? Ou não. Por quê? Porque, vamos, claro, abordar esse assunto, mas eu não acho que
com essa posição majoritária da Câmara, com o Mas Executivo patrolando, né, em regime de urgência, uma reforma administrativa, de que a comunidade vá se sensibilizar. Só quem pode colocar um pouquinho de água nesse chope é o Ministério Público, a promotora Débora Becker, que foi literalmente ignorada pela presidência da Câmara, na sua orientação de não deixar votar sem que houvesse a entrega de um estudo de impacto financeiro, que foi entregue, na verdade. Né? Na verdade, foi entregue, Mas um Word ali... mas que talvez não atenda tudo que o Ministério Público imaginava de um estudo de impacto financeiro. São, se não estou equivocado, 3 páginas, sendo que tem uma simples tabela ali, que não explica bem como é que é o cálculo, pelo menos eu não entendi. Mas como é aquela história. Como a gente não teve mais tempo, nem os vereadores, nem os cidadãos, nem o Ministério Público, nem nós da imprensa tivemos tempo de olhar com carinho isso, tudo é achômetro. Por quê? Porque se tivesse tempo para discussão, todas essas perguntas e dúvidas já teriam sido esclarecidas. Então, quem é que pode entrar nesse processo e criar um problema? Em primeiro lugar, o MP, que já mostrou que está interessado. Então, a doutora Débora Becker, do Ministério Público, pode dizer: não fiquei satisfeito e vou representar, né, no âmbito da Justiça. Se a Justiça vai aceitar ou não é outra história. E aí não vai adiantar o vereador MacGyver gritar, sapatear, bater na mesa. Bom, aí é estilo, né? Estilo é outra também. coisa. E outro que pode entrar, sabe quem é? Tribunal de Contas do Estado. Também. Que não é muito referente, porque é um tribunal político. Mas os técnicos do Tribunal de Contas não são políticos. E aí, se baixar uma auditoria do tribunal em cima desse projeto, pode ser que eles apontem coisas, como eu disse, muito chefe para pouco índio. E chefe dele mesmo, porque não tem ninguém subordinado àquela função. Tá certo. Toné, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Vê se nos visita no Vale Informação, só que é às 7 horas da manhã. Depois das 8, então, tá? Depois das 8, aceitamos. Depois das 8, das 7 pode às 9, ser. né? Não, pode ser depois das 8, pode, né? Então, claro que eu chego 5h30 aqui, né? Eu já estou indo quase para a cama agora. Tá certo. Uma Um grande boa noite a abraço, todos. boa noite, boa tardezinha, tem sol lá fora. A gente atualiza o roteiro comercial e depois nós vamos falar sobre um assunto que está na memória de todo mundo, que é a Associação dos Ex-Alunos, Ex-Funcionários e Amigos do Patronato das Três Vendas. É uma associação criada, se não me falha a memória, o ano passado. Nós vamos conversar com o Eumídio Lopes Rodrigues para falar sobre a associação que quer ter uma sede e que quer preservar a memória do patronato. A gente já volta. É bom estar com você. Rádio Vale. Nos 4 anos da Ótica e Joias Anne, você pode ganhar uma Smart TV 40 polegadas e vários presentes de R$300 e R$200. Nas compras acima de R$200, você ganha um cupom e já concorre no sorteio que será realizado no dia 30 de dezembro. Aproveite as ofertas especiais de Natal, tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito ou 1 mais 5 no crediário, para facilitar a vida do Papai Noel. Ótica e Joias Anne, 4 anos abraçando a comunidade cachoeirense. Rua Saldanha Marinho, 1411, ao lado da Fubra. Fone 99308-7218. Muita coisa mudou no Brasil de janeiro de 2023 para cá. Já teve forte alta do PIB, recorde de empregos, com mais de 3,5 milhões de vagas com carteira assinada. Mas o mais importante é isso chegar até você. Quando a gente melhora a economia, é para você trabalhar, empreender, prosperar e crescer. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. A vida vai melhorar. Brasil, União e Reconstrução. Cuidar da sua saúde sempre foi importante. Agora ficou ainda mais ágil, seguro e digital. Chegou o novo cartão digital IP Saúde. Com ele, você tem todos os benefícios do seu plano com a tecnologia do IP Saúde para um atendimento com mais praticidade e segurança. Acesse a loja de aplicativo, baixe ou atualize o app e leve a praticidade do IP Saúde sempre com você.
Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 20 minutos para as 7. Nós estamos no ar com o nosso Conexão 99 aqui pela Rádio Vale. Eu anunciei antes dos comerciais essa entrevista aguardada por todo mundo com o responsável pela Associação de Ex-Alunos, Amigos e Ex-Funcionários do Patronato das Três Vendas, Eumídio Lopes Rodrigues. A gente está ligando, mas ele, infelizmente, não está atendendo. Então, você que está aí, que é ex-funcionário, né, ex-aluno, ex-interno, né, você que tem lembranças tão gostosas aí, tão boas, do patronato, inclusive do seu diretor, professor Homero, né, infelizmente, nós vamos ficar na dependência do Eumídio Lopes atender o telefone conforme ficou combinado desde ontem de noite. Entrevista confirmada hoje, próximo meio-dia, mas infelizmente ele não está atendendo o telefone. Eu vou pedir para o Daniel continuar insistindo. A Daniel continua tentando ligar, porque a gente mandou o número da rádio, inclusive, para ele, que é o 2023 13 97, né? Para ver se ele nos atende daqui a pouquinho. Exatamente esse número que eu te dei aí é o mesmo, com certeza, não mudou o número, até vou confirmar de novo, é a área 54, né? Então, está tudo certo aqui, é o mesmo número que a gente estava ligando. Mas eu estou recebendo aqui também uma informação que o posto de saúde do Alto do Amorim está com duas... Não, tem coisas que só acontecem em Cachoeira. Tem duas colmeias no posto de saúde do Alto do Amorim. Tem uma colmeia de abelhas e a outra de marimbondos. Uma paciente e uma funcionária já foram picadas. E dói, viu? E dói. E a Secretaria de Saúde já foi comunicada e alega não ter pessoas para remover os insetos. E amanhã segue o atendimento. Tem sim, a gente tem... Os bombeiros não fazem mais isso, mas os bombeiros de Cachoeira indicam, né, o Ed Nelson, né, que independente de divergências políticas, né, é ele que faz esse serviço de remoção dessas colmeias em Cachoeira. O que não pode é uma casa de marimbondo e o outro e uma casinha de abelhas no posto de saúde do Alto do Amorim. 2 pessoas já foram picadas e dói. Olha, uma picada de marimbondo dói para 3 ontontes, né? Agora sim, Eumídio Lopes Rodrigues, na linha do nosso Conexão 99, da Associação de Ex-Alunos, Amigos e Ex-Funcionários do Patronato das Três Vendas. Seu Eumídio, seja muito bem-vindo. Que bom poder falar sobre o patronato e dessa tentativa de vocês de criar uma sede e preservar a memória dessa instituição tão importante para Cachoeira. Boa tardezinha, seja bem-vindo. Boa tarde, dona Dalcira. Tudo bem com você? Tudo certo. Nosso muito obrigado, parabéns à rádio que nos dá essa oportunidade, estamos à disposição. Sabe que essa nossa vontade de fazer a nossa associação dos ex-alunos e ex-funcionários do patronato é, na verdade, uma demonstração de gratidão com Cachoeira do Sul e aquele povo de Três Vendas que nos ajudou muito quando a gente era criança e aprendemos tudo que nós soubemos e temos na vida assim de aprendizado foi ali, né? Então é uma gratidão muito grande nossa por esse povo aí. Quantos tempos o senhor ficou lá no patronato, seu Mídio? Eu ingressei no patronato em março de 64 e saí dali
em dezembro de 69, quando me formei na Escola Senai de Cachoeira do Sul. Quer dizer, era um internato, o patronato, né? Para quem não sabe. Exato, era um internato agrícola. Quer dizer, não havia aquela... Porque hoje eu fico lembrando, porque vocês iam para lá, ou porque eram órfãos, ou porque eram retirados da própria família pela própria justiça. E hoje Cachoeira, há muito tempo, vem penando com as casas lares aqui, depois do desmonte que aconteceu no patronato. Exatamente. Sabe que até hoje a gente fica assim, levanta muitas dúvidas e muitas coisas quanto ao conselho de aquelas leis do menor e do adolescente, né? Isso realmente para a sociedade foi um prejuízo enorme, na minha opinião. O prejuízo foi muito grande, porque acabou fechando muitas instituições que faziam um trabalho social muito bonito para o Brasil inteiro, que era a formação do adolescente desde a sua integridade, o seu jeito de viver, né, até a sabedoria, a sua formação profissional. Tudo começava ali, né? E depois, com o advento da lei do adolescente, do menor do adolescente não poder mais trabalhar, então isso foi fechando todas essas casas, foi impossibilitando esse trabalho tão bonito que era feito, né? Quer dizer, era um internato, mas todo mundo ali ia para a escola, estudava, isso. E também saía de lá aos 18 anos, mas com uma profissão garantida. Com profissão. Normalmente a gente fazia assim, meio turno a gente ajudava. Alô? Então, era como se fosse uma família, e naquele meio turno que você, no horário contrário da escola, a gente ajudava nos afazeres do internato, né? Que era fazer limpeza, conservação dos ambientes, tudo, lavar roupa, fazer pão, todas essas coisas que todo mundo precisava, né? Dependia daquilo ali. Olha, E no outro turno, então, estudava. Fazia o meio turno de escola, né? Senhor Mídio, tem ideia de quantos adolescentes, crianças e adolescentes passaram lá pelo patronato? Nossa, olha, gente, se a gente fizer um levantamento, nós não temos esse número exato, mas com certeza, mais de 10 mil pessoas, adolescentes, passaram ali. Olha, 10 mil, porque eu digo isso porque cada ano ingressava em torno de 100 alunos, tá? 100 e poucos alunos. Cada ano, né? E isso eram diversas turmas. Era que saíam dali, ingressavam e saíam. Uma turma ingressava no primeiro ano, outra no segundo, outra no terceiro, no quarto ano, na época, né? Sim. E no quinto, e assim ia, né? E depois ainda tinha uma turma de segundo grau, que fazia já a parte mais técnica, né? O técnico agrícola, né? Que aí depois, logo foi passado depois para a escola agrícola, que permanece até hoje. Quer dizer, a Nossa Senhora da Conceição, inclusive, premiadíssima lá esse ano de 2024 em vários projetos aí, né? Da meninada lá que está saindo do terceiro ano, né? Inclusive em feiras internacionais. No ano passado, seu Eumídio, o senhor esteve na Tribuna Popular da Câmara de Vereadores falando, inclusive, desse sonho, desse projeto de construir uma sede para a associação. Sim. Como é que está esse projeto? Nós solicitamos para a Prefeitura um espaço, um pedaço de terra lá para nós construirmos a nossa sede, né? E já uma parte foi liberada pelo INCRA, porque dependia da liberação do INCRA, e uma parte ainda está para ser liberada, não foi liberada ainda totalmente, falta uma outra parte, uma segunda parte que ainda está em liberação, né? Então, nosso intuito é construir lá a nossa sede para encontros anuais ou semestrais da turma, né, dos funcionários, ex-alunos, ex-funcionários, mas que também essa sede sirva
para a comunidade fazer uso dela, assim como é que eu vou dizer, algum projeto que o município tenha que possa fazer lá para o pessoal das Trezendas, possa usar a sede ali para ser feita ali, entendeu? Uma campanha de saúde, de vacinação, posso usar o nosso espaço para fazer essa campanha para atender o pessoal ali. Bom, seria um espaço multiuso, é isso, né? Exato, onde poderia ser usufruído também pelas pessoas, por outra parcela da população. Isso, que sirva também como um espaço social, né? Além de nós, porque a nossa intenção, como eu já te disse, a nossa gratidão é muito grande com o município, a nossa intenção é nós termos o nosso lugar para nos encontrar, lógico, mas também que esse nosso espaço, esse nosso trabalho sirva para a comunidade, devolver à comunidade um pouquinho daquilo que a comunidade nos deu num momento muito especial para nós, muito importante, que foi Bom, mas entre todos esses projetos, seu Ilmídio, vai ser possível reunir aí uma parcela, digamos, bem grande desse povo que passou lá pelo patronato, porque aqui se fala de ex-alunos, ex-funcionários e de amigos do patronato, né? Isso. Nós temos, sabe que por enquanto nós temos assim falamos de um público aí de mais ou menos 600, 700 pessoas que nós temos no grupo do Face, né? E nós temos mais na sociedade propriamente dita, nós temos uma parcela, que são os sócios, ganhando mais sócios, mais pessoas venham se associar com nós, e queremos trazer também todos aqueles que nós estamos descobrindo, porque a cada encontro que a gente faz, a gente tem pessoas de longe, tem pessoas de Santa Catarina, de São Paulo, olha, muitos lugares. Porto Alegre, cidades do Rio Grande do Sul, tem diversas cidades ali do interior e de Porto Alegre e a grande capital, tem muitas pessoas que moram ali em volta e que nem sabiam que existia ainda a associação, agora que começam a ficar sabendo. Olha, bem bacana isso. Já existe nos próximos meses, nos próximos dias, algum encontro já agendado? Tem, existe. Nós temos um encontro agendado para o dia 22 e 23 de março, que vai ser lá no espaço cedido pela nossa escola agrícola, lá a Escola Agrícola Imaculada Conceição, né? Gentilmente nos cede o espaço e a gente se encontra lá. A gente faz lá algumas programações, esporte e reunião, aproveita colocar em dia nossos assuntos e confraternizações e depois viemos embora. Aí as pessoas vêm de longe e aí a gente faz promove ali alguns encontros e aí começa a contar aquelas histórias de antigamente que, né, o saudosismo bate e começa a vir diversas e muitas histórias, né? O senhor pode repetir a data do próximo encontro? É 22, 23 de março, se não me engano, que é o final de semana de 21, 22 e 23 de março. Certo, e aí a intenção é reunir porque esses encontros, né, eles acontecem assim, eles começam pequenininhos, depois no próximo alguém traz mais alguém, que traz mais alguém, que traz mais alguém, e daqui a pouco tem que ir ampliando espaços. Exato. Tu sabe que é justamente isso, por isso que a gente sente a necessidade da sede. Por enquanto a gente limita ainda e nem tem como a gente fazer muita programação, porque o espaço é limitado, nós dependemos daquele espaço que a escola tem, né? Sim. Mas quando nós tivermos um espaço próprio, específico para isso, aí nós vamos poder fazer um encontrão, no caso que a gente quer, né? Com uma programação um pouco mais extensa e mais, como é que eu vou dizer, mais voltada a homenagear e algumas pessoas que foram importantes para nós nessa caminhada e que estão fazendo parte ou ainda estão vivos, porque depois de morto não adianta fazer homenagem para ninguém, né? Tem que fazer enquanto está vivo, né? Então, sim, eu quanto a isso eu assino embaixo, né? Homenagens, lembranças, encontros, tem que fazer enquanto está todo mundo vivo, depois não adianta. É verdade.
Então, nós temos uma pressa relativa a respeito disso, justamente para podermos fazer ainda algumas coisas, né? Temos pessoas tão gratas, que a gente é tão gratas a elas, né? O seu Chico, que mora lá ainda, apelido dele é Chico, me falhou o nome dele agora, e que mora ainda ali nas Três Vendas. Tem tantas pessoas ali das Três Vendas que são pessoas gratas, assim, que a gente tem muita gratidão por eles, que eles trabalharam, funcionários do patronato que trabalharam lá com o pessoal. Então essas pessoas ainda, se Deus quiser, poder fazer alguma coisa para, assim, dizendo para elas do valor que elas foram, né, para aquelas crianças, né. Muitas crianças, como tu disse, chegavam lá até sem uma estrutura familiar, né. Eu, graças a Deus, tinha uma estrutura familiar. Quando fui para lá foi porque meus pais tinham uma família muito grande e não tinham nem condições de criar todos os filhos. Então não tinha condições de dar estudo. Então, através do governo, né, nos foi indicado e o meu pai me mandou para lá. E aí lá eu consegui fazer uma profissão, e graças a essa profissão eu sou o que sou e tenho o que tenho hoje, graças a Deus. Não sou um milionário, mas tenho a minha vida particular, graças a Deus, estabilizada. Já aposentado hoje, e por causa da minha profissão que fiz na Escola Senai em Cachoeira do Sul, conheci o Brasil, quase conheci o mundo. Então, graças a Deus, graças a isso, a gente tem que valorizar isso. Isso foi muito importante para nós, né? Qual o curso que o senhor fez no Senai? Eu fiz a Escola Senai, eu fiz a mecânico ajustador, e aí a partir dali da mecânica de ajustagem, fiz outros cursos, fui fazendo outros cursos, me aperfeiçoando, e fui o primeiro técnico aqui no Brasil de máquinas para a indústria de madeira, que fui para fora, fui para a Europa fazer aperfeiçoamento, e aí depois voltei e fui técnico de diversas empresas europeias aqui no Brasil, montando, instalando máquina por todo esse Brasil e até no sul aqui no sul do mundo, né, como diz. E isso nos enche de orgulho saber que se não tivesse feito uma profissão ali, eu não tinha chegado a isso, né? Com certeza. Seu Eumídio Lopes Rodrigues, foi um prazer conversar com o senhor. Nos mantém informados aí do andamento dessa programação para março, que a gente vai ficar muito feliz em poder divulgar aqui. E vocês já de antemão gostaria de convidá-los para estarem presentes lá e nos acompanhar nessa programação, se Deus quiser. Um grande abraço, bom fim de tarde. Nossa, muito obrigado, dona Lucila. Muito obrigado à rádio e muito obrigado a todos. Um abraço. Olha, faltando agora 3 minutos para as 7. Bacana isso, né? Eu acho isso uma coisa muito legal, viu, Daniel? Acho mesmo esses encontros, né? Agora também tem os amigos e amigas e parceiros de Cachoeira do Sul que realizaram essa associação que fez um encontro no dia 4 de janeiro, que é o pessoal ali que juntou o pessoal do Independente, do antigo Tupinambá, dos clubes do 14, do Bom Retiro, da Coxilha do Fogo, bom, enfim, e com certeza um encontro que era pequenininho foi crescendo e vai continuar crescendo, com certeza. E só no finalzinho do programa, para dizer para vocês que hoje o prefeito Leandro Balagim fez uma live. Quanto a isso, não é novidade nenhuma, né? Mas ele disse que o cenário negativo das dívidas da prefeitura atinge agora o fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Ele ressalta que sabia que não seria um mar de rosas, mas é um rio de dívidas interminável, né? E ele diz que, para começar bem a semana, ele recebeu um aviso de corte de água, né? Tem um saldo aberto junto à Corsan AEGE de R$ 489.821,85 do ano de 2024. E ele disse que na semana passada foi preciso negociar, nos ajoelhamos, disse ele, para o representante da RGE não cortar a luz. A dívida é de 130 mil. Né? Então, e depois foram ver os cálculos, na verdade era 225 mil.
E hoje foi o dia de chorar para a Corsã não cortar a água, disse o prefeito Leandro Balardi. É um saco sem fundo de dívidas. Aliás, perdão, este saco sem fundo de dívidas é interminável. Que coisa doida. É doido, muito doido, doidíssimo, né? Na verdade, o que dizia o Improta naquela novela, que ele dizia, é justo, muito justo, justíssimo. Agora, aliás, na verdade, eu preciso perguntar também, né, para os vereadores que foram reeleitos, onde é que estava todo mundo quando aconteceram esses desmandos lá no Paço Municipal. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém se interessou e ninguém fiscalizou. 15 vereadores fizeram ouvidos de mercador, né? De ouvidos de mercador, aquele que não ouve, né? Exatamente assim. Pode ser que agora mude. Vamos apostar, pelo menos. 7 horas, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Fiquem agora com o Galdério Pisperi, que a gente se encontra amanhã a partir das 6 da tarde. E mais um Conexão 99. Bom fim de tarde, fiquem bem e até lá. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz.